Olá, meu nome é Ana Paula, sou advogada e nesse vídeo eu vou falar sobre o que vai ser da advocacia em 2022. Quais são as tendências que o advogado precisa estar atento? O primeiro ponto que eu gostaria de citar aqui na tendências da advocacia diz respeito a os dados são o novo petróleo. E por que essa frase, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, do matemático londrino, foi bastante tendência, na verdade, no meio econômico, no meio jurídico, com relação à proteção de dados. E a partir de 2020 que a gente vem citando essa questão dos dados, da importância da análise de dados. Então, o primeiro ponto de preocupação ou de atenção que todo advogado deve ter diz respeito a você saber utilizar essas informações que você tem. Trabalhar nessa questão de análise de dados, trabalhar a tecnologia de análise de dados e utilizar o direito. Hoje, para quem se interessa, tem um tema muito importante que chama jurimetria, que é uma análise estatística do direito, de processos, aonde através disso você consegue extrair ali um valor, você consegue extrair uma solução para o cliente. Então, esse ponto é muito importante e cada vez mais, agora em 2022, a gente vai estar falando dessa análise de dados dentro do direito, dentro de processos, dentro da advocacia. O segundo ponto que eu gostaria de citar aqui também, muito importante dentro da nossa competência como advogado, diz respeito a novas skills. O que é isso? Novas habilidades que todo advogado deve se aperfeiçoar. E são habilidades fora da área do direito. O que são isso? Que habilidades, que competências que são essa, Ana Paula? Aqui, por exemplo, estamos falando de você entender de marketing, vendas, gestão de pessoas, gestão de processos. Tudo isso, além da esfera do direito, além do âmbito jurídico, de você entender de lei, cada vez mais o mundo empreendedor, corporativos, escritórios, os nossos clientes vão exigir cada vez mais. Terceiro ponto com relação aí à tendência na advocacia é com relação ao compartilhamento. Cada vez mais o compartilhamento ele não para. E o compartilhamento tanto no âmbito aí online e offline. O que isso significa? Estamos falando desse compartilhamento até de trabalho, em home office, em coworking. Estamos falando de compartilhamento, de você compartilhar aquilo que você sabe, o seu conhecimento, o seu conteúdo nas redes sociais. Você precisa escrever um texto, você precisa escrever algo que você saiba dentro da sua especialidade e compartilhar isso nas redes sociais para outras pessoas. Cada vez mais estamos dentro da tecnologia, dentro das redes sociais, e o advogado ele precisa também estar atento nesse compartilhamento das redes sociais. O quarto ponto com relação aí às tendências da advocacia em 2022 é com relação à advocacia extrajudicial. Tem um posicionamento para os advogados de São Paulo pela própria presidente da OAB de São Paulo de 2022, que falou sobre a importância que a OAB vai se posicionar com a advocacia extrajudicial. Então, a gente ter um olhar além do contencioso, a gente ter esse olhar como advogado, no aspecto de prestar serviço no âmbito consultivo. E a quarta tendência com relação aí a essas tendências da advocacia diz respeito ao judiciário online e offline, ou vamos dizer, o online e o presencial. Muitos órgãos do judiciário ainda está voltando gradativamente, então a gente ainda vai ter audiências online, audiências que vão começar a ser presencial, mas a gente vai ter essas duas misturas ainda em 2022. Então a gente precisa se preparar para como vamos fazer a gestão dos nossos processos, como vamos impulsionar os nossos processos dentro desse aspecto. Então, foram assim, 5 pontos. É lógico que tem muito mais coisas que o advogado precisa estar atento. Inclusive, lá no meu canal no Instagram, eu fiz uma live sobre isso, onde eu falei um pouco mais específico sobre cada ponto.
E também, se eu fosse dar uma dica de tudo, assim, das tendências que vai acontecer diária, então de tese, a gente vai fazer outro conteúdo sobre isso, outra live falando sobre as principais teses para 2022. Mas se eu fosse citar uma área que tá todo mundo comentando que vai dar o que falar, a parte de direito bancário, de modernização, fintechs, open bank, Pix, tudo isso vai ser muito comentado em 2022. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você gostou, se você quer comentar, curtir, compartilha, tá? Porque assim eu sei que você gostou e que você está aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigada e até mais!